Olá a todos e todas, meu nome é Itamar Hari e, mais uma vez, vamos trabalhar com o conteúdo de ensino religioso, dedicado aos alunos do 7º ano. Eu e a professora Vânia, falaremos hoje sobre comunicação e cultura. Quando a gente lembra comunicação, é interessante a gente sempre lembrar o seguinte, automaticamente a gente pensa na fala, ou na escrita. Quando a gente fala em comunicação, a gente tem que lembrar que existem várias formas de comunicar. E nós, enquanto seres humanos, precisamos comunicar conosco mesmo, com o outro, com o mundo e, para alguns, ainda até com a divindade, com a entidade religiosa. No nosso último encontro, eu indiquei um livro chamado A Viagem de Théo, que conta a história das religiões em forma de romance, assim como o Mundo de Sofia conta a história da filosofia. E algumas pessoas, a gente conversando nas redes sociais, algumas pessoas compraram e acharam o livro grosso. A gente tem que lembrar o seguinte, o livro ser grosso ou não importa. O que é interessante é a gente prestar bastante atenção na história. Tá? Então eu trouxe aqui 5 dicas, que tem a ver até com o nosso conteúdo, com o nosso assunto de hoje, para a gente aumentar o nosso nível de leitura. Tá? Primeiro ali é o quê? Criar o hábito de leitura e o torne um prazer. Separa um canto na sua casa, pode ser dentro da casa ou fora, no quintal, não interessa, mas ali você vai ali, vai ser aquele momento sagrado, como se fosse um ritual, para você sentar, ler e aprender. Principalmente você vai estar lendo algo que você gosta bastante. O segundo ali, sempre leva um livro com você. A gente sempre está saindo, a gente vai ao médico, vai no buzu, transporte público, no metrô, vai encontrar com alguém, vai viajar. A gente sempre está levando um livro conosco. É importante. A gente aproveita aqueles minutinhos para quê? Para ler, para obter conhecimento. Lembrando que eu já falei aqui que a gente obtém conhecimento de várias formas. Leitura com pessoas mais experientes, através da arte, etc. Vai ler, tira as distrações, desliga lá o celular, a televisão, aquele silêncio, aquele momento seu. É importante a gente sempre ter a carteira da biblioteca da escola, quase óbvio, mas às vezes tem gente que não tem. E outra coisa que às vezes eu percebo que muitos dos alunos às vezes não têm, a carteirinha da biblioteca da cidade. Porque é interessante ter a carteirinha da biblioteca da cidade. Primeiro que o número de acervo, o número de livros é muito maior. E segundo, geralmente não paga. E a gente sabe que aquilo que é de graça é muito mais barato. E a quinta, o milagre das 5 páginas. Pode ter certeza que funciona. A gente pensa, por exemplo, o ano tem 365 dias, o bissexto tem 366. Ok. Vamos supor que durante 65 dias do ano não deu para você ler as 5 páginas. Mas durante 300 dias você leu. Você leu 5 páginas por dia. 5 vezes 300, no final do ano, você estará completando o quê? 1.500 páginas. Fazendo uma média de um livro de 100 páginas, você teria lido mais ou menos 15 livros por ano. Isso é um grande acontecimento, que infelizmente a média de leitura do brasileiro é muito pouca. Não passa de 5. E a gente sabe que quando a gente lê, a gente está aprendendo. Como diz o Leandro Carnal, um grande historiador, a gente dorme com os personagens, leva os personagens das nossas leituras para o resto da eternidade. Tem um filme do qual eu gosto bastante, que se chama O Menino que Criou o Vento. De repente, um dia lá, um filme que se passa na África, num país da África, Malawi, se não me engano, ele cismou que a bicicleta do pai dele ia ajudar a trazer água para a aldeia onde ele morava. E ele começou a lutar para isso acontecer. Como? Foi para a biblioteca da escola e começou a estudar, até que ele consegue esse grande feito. Ler é muito bom. A gente já falou assim, o conhecimento é poder. Quanto mais a gente sabe, mais respeitado a pessoa será. Continuando agora, aqui no nosso slide, no primeiro ali a gente vê uma série de animais, e do lado ali é a realidade. O que a gente quer mostrar com isso? E uma seta no meio. Que entre os animais e a realidade, não existe absolutamente nada. Quer dizer o quê? É nua e crua a relação do animal com a natureza, com a realidade, com o mundo. Pode chamar
como que for. Ao contrário de nós, seres humanos. Porque entre nós e a realidade existe o quê? O mundo da cultura, o mundo dos símbolos. Né? Que a gente sabe que um ser humano ele não tem como viver fora da cultura. A partir do momento que a gente nasce, né, já está tudo pronto, e os nossos responsáveis, eles vêm o quê? Vêm nos apresentando o mundo. Né? Depois dos responsáveis, tem outras instituições também que a gente vai relacionando, seja o restante da família, a escola, outras pessoas, a igreja, para quem tem algum tipo de religião, a gente vai aprendendo o mundo. Por isso que a gente fala que o mundo é um mundo simbólico. Se eu falar, por exemplo, que cachorro, imediatamente você vai imaginar o que é um cachorro. Mas o cachorro, no caso, a palavra seria um símbolo. Porque nada remete à palavra cachorro. Você tem que saber o que é um cachorro. Porque quando eu falo cachorro, você vai lembrar. Não preciso colocar um cachorro aqui para você saber o que é o que eu estou falando sobre um cachorro. Né? E sendo assim, o tempo todo a gente está relacionado com a cultura. A gente precisa da cultura para a gente. É como se fosse a gente tivesse um óculos eterno. Que a gente olha para a realidade, passa primeiro pela cultura e depois a gente chega na realidade. A gente vai colocando os nomes, tudo pontuados. Não tem seres humanos no mundo que não tenham vivido na cultura. Existem alguns casos isolados. Tem um caso interessante e triste que aconteceu na Índia de duas irmãs chamadas Amala e Kamala. Elas foram encontradas vivendo numa matilha de lobos. Elas não ficavam em pé, não sorriam, não choravam, não tinham nenhum sentimento humano, comiam carne podre, uivavam e andavam só de quatro. Aí essa instituição que as descobriu, as levou, né? E aos poucos foi tentando humanizando, né? Colocando cultura a elas. Uma não durou um ano e acabou falecendo. E a outra morreu um pouco depois, conseguiu absorver apenas 50 palavras. Ok? Trouxe aqui um conceito, né? Que a gente lembra como cultura, mas a gente pode pensar também em culturas. A quantidade de pessoas que existem no mundo, são várias culturas. Então vamos nesse conceito. Cultura designa o conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra geração, entre os membros de uma sociedade. Abrange conhecimentos, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros elementos. Um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam e caracterizam uma sociedade. As pessoas, a partir do momento que elas vão se relacionando, cada lugar existe uma cultura. Vou imaginar aqui, por exemplo, um casal teve filhos gêmeos hoje. Aí, de repente, por um motivo ou por outro, eles brigaram. Eles dividem tudo na separação, inclusive os filhos. Um fica com um, o outro fica com o outro. Um vai morar na França e o outro vai morar nos Estados Unidos, por exemplo. E ficam 10 anos totalmente separados. Aí, de repente, eles resolvem voltar esse amor. Quando eles voltam para o Brasil, por exemplo, dois irmãos que nunca se viram, um terá totalmente a cultura francesa, provavelmente falando francês, claro, e o outro irmão estará falando o quê? O inglês, totalmente com a cultura norte-americana. Mesmo tendo nascido aqui, do mesmo pai, da mesma mãe, porém foram criados em lugares diferentes, absorveram a cultura desses locais. Isso tudo a gente entende por quê? Por causa da comunicação. O ser humano, necessariamente, é um ser que precisa se comunicar. Desde a primeira experiência humana no planeta, o ser humano está se comunicando. Como eu falei no início, com ele mesmo, com o mundo, com o outro e com as divindades. Né? Vamos entender este conceito. É por meio da comunicação que é possível haver a compreensão dos humanos entre si. Segundo o ato de comunicar é essencial para que exista vida em sociedade. Como o ser humano é um ser social, a comunicação é essencial para a vida humana. Não tem como, né, o ser humano se relacionar sem ter comunicação. Lembrando que a comunicação não está relacionada apenas com a palavra falada. Hoje, por exemplo, acordei bem cedo,
fui pedalar na Lagoa da Pampulha, a lagoa que tem BH muito grande, e chegando em determinado momento, eu parei no cruzamento porque a preferência era do carro. Só que o carro viu e me deu piscou o farol, eu vi que ele estava me dando a preferência, eu peguei a bicicleta, casquei fora e fui embora. Ou seja, nós tivemos uma comunicação, não sabia nem se era homem, se era mulher. Só que quando ele piscou, ele me deu a preferência para eu poder sair. Por exemplo, os ciclistas conscientes, né, no trânsito, a forma de comunicar com os outros carros é justamente com o quê? O sinal de braço. A gente não tem farol, não tem seta, a gente tem, no caso, o sinal de braço. Então, desde antigamente, tá, os seres humanos, eles precisavam comunicar. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma forma maravilhosa de manifestação artística, que são o quê? As pinturas rupestres. Né? Antes da fala, antes da escrita, os seres humanos já tinham a forma de deixar algo registrado. Né? Isso não aconteceu, no caso, na pré-história. A primeira ali é Argentina, tá? E essa segunda aqui, parece dos animais, né? Alguma coisa assim. E essa foto eu tirei quando eu fui na maravilhosa cidade de Carrancas, né? Uma cidade aqui de Minas, que é muito famosa pelas cachoeiras, e eu tive a oportunidade de conhecer um sítio arqueológico. E a gente comunica, a gente tem essa qualidade de comunicar, mas como que a gente comunica? Por meio da linguagem. A gente comunica por meio da linguagem. Vamos ao conceito. Deixa eu só... Linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos e regras. A gente comunica usando o quê? A linguagem. Lembrando que quando a gente sempre pensa em linguagem, existem N linguagens. Tem muito tipo de linguagem. Linguagem artística, musical, jurídica e etc. E como que o ser humano, o tempo todo ele precisa se comunicar, você vai lembrar do seu Peste que fala sobre a ética da alteridade. O que é a ética da alteridade na comunicação? É eu comunicar com o outro de forma o quê? Respeitosa, sem agressão. E a gente sabe que, eu acho que o mundo humano teve grandes marcas, né? Quando inventaram o alfabeto, quando inventaram a imprensa e quando chegou a internet até nós, para a gente comunicar. A gente sabe que a tecnologia, a internet, ela foi muito de grande valia para os seres humanos. Haja vista a pandemia. Se não fosse, no caso, a internet, né? Como que a gente ia fazer durante a pandemia? Mas, no entanto, para a gente ter essa ética, a gente tem que ficar muita atenção, porque as redes sociais, né, se a gente for pensar enquanto meio, elas são ótimas. Mas enquanto a gente coloca o ser humano no meio e acha que a rede social é tudo, dá um problema muito sério. Tem um filme que eu indico para você e para os seus responsáveis, que se chama O Dilema das Redes. Que a gente vai entender lá como que as redes podem funcionar. E sendo assim, a gente tomando esse tipo de cuidado, pode acontecer coisas tristes. Isso aqui, que é muito famoso, fake news, né? Tal das notícias falsas. E as notícias falsas pode acontecer o quê? Pode manipular a eleição, pode destruir adversários e levar até a morte. E ainda criar algumas ideias errôneas da sociedade. A gente vê pessoas negacionistas, né? Negacionista é quem está negando a ciência. Gente que não acreditou no Holocausto, gente acreditando que a Terra é plana. Isso tudo é o quê? É devido o tal do fake news. Agora, lembrando, tem dois tipos de pessoas que passam os fake news. Tem pessoas que passam de má fé, mesmo, e outras pessoas que às vezes recebeu, não checa, não procura saber da maneira correta e acaba o quê? Passando para frente. Um caso que infelizmente ficou muito famoso aqui no Brasil aconteceu em 2014. Soltaram uma notícia numa rede social que em Guarujá,
no litoral de São Paulo, havia uma mulher raptando crianças, para fazer o mal com essas crianças. Então essa notícia começou a circular. O site que divulgou essa notícia até colocou um retrato falado. Então a população do lugar já ficou, tem alguém raptando crianças, vamos ficar espertos. Conclusão, um dia, uma mulher chamada Fabiane Maria de Jesus foi na igreja pegar uma Bíblia que ela tinha esquecido lá e na volta alguém gritou, é ela. Isso foi motivo para uma multidão enfurecida agredi-la até a morte. Até não morreu na hora não, ela ficou desacordada, as pessoas pensaram que ela tinha morrido, aí até chegaram e depois viu que não, levou para o hospital, mas 2 dias depois ela morreu. 33 anos, eu nem lembro quando eu tinha 33 anos. Ou seja, ela morreu na flor da idade. 2 filhas que hoje estão órfãos, inclusive a mais nova fala, ô vó, eu queria que você me levasse lá onde mamãe está morando, que no caso é no céu, para eu conhecer minha mãe, porque quando ela morreu, essa mais nova tinha apenas 1 aninho de idade. Isso foi acontecer em 3 de maio de 2014. Imagina, uma mulher que não teve como se defender. E depois descobriu o quê? Não tinha ninguém raptando nada. E o pior, né, e o mais triste também, não tinha o retrato falado, era de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, 3 anos atrás. Ou seja, por causa de uma notícia, um fake news, a Fabiane Maria de Jesus não está mais entre os seus. Interessante, a gente lembrando aqui da questão da comunicação. Agora, entre a divindade. A gente lembra, em toda a história humana, as sociedades buscam meios de quê? De se comunicar com as divindades ou entidades consideradas sagradas. Como a gente disse, nós somos seres simbólicos. E existem N formas de conversar, de tentar comunicar com o sagrado de cada religião. O sagrado ali é aquilo que é algo muito importante para quem crê e principalmente para quem talvez não crê nessa religião. Existem N formas, né, das pessoas tentar se comunicar com o seu ente sagrado. É pela peregrinação, por exemplo, agora em outubro, né, na Via Dutra, N pessoas indo a pé até a Aparecida do Norte, para poder pagar alguma promessa. Às vezes tem gente que se comunica com o sagrado como? Meditando, fazendo meditação, orando, né, o outro orando, o outro rezando, algumas religiões de matrizes africanas, por meio do tambor. E com isso, a pessoa naquele momento ali está comunicando com o sagrado dela. É interessante a gente às vezes pode talvez não concordar, mas temos que respeitar como que cada ser, cada grupo, cada religião comunica com o seu sagrado em si. Essa ida, né, esse caminho entre os seres humanos e até o seu sagrado, até as suas entidades religiosas, precisam ser respeitadas. Né? Às vezes, a gente entende que aquilo que talvez soa estranho, diferente para um grupo de pessoas, é aquilo que é a coisa mais importante para aquelas grupo que está ali naquele momento. Tá ok? Então, a nossa conversa de hoje girou em torno disso aí. Comunicação, no caso, como o ser humano comunica com ele mesmo, com o outro, com o mundo e com a divindade. É isso, tamo junto e muito obrigado.